Queridos, a paz do nosso Deus, mais uma exposição no canal Frutificai. E eu gostaria nessa oportunidade, queridos, falar de um tema muito difícil, muito surpreendente, no qual eu quero falar com vocês. Satanás tem um filho. Quem é ele? Queridos, eu tenho certeza que você deve ter ficado muito curioso, ou até mesmo deve ter se perguntado: como será essa exposição, principalmente se tratando de um canal que fala da palavra de Deus? Olha, o nosso texto base que eu vou utilizar hoje será 2 Coríntios, no seu capítulo 11, verso 3. Mas já adianto que nós falaremos de vários versículos da Bíblia. Isso porque essa exposição que eu estou trazendo aqui hoje, ela é praticamente uma resposta a uma exposição no qual foi feita, onde vocês vão entender por que teve esse tema. Então, se você quer saber melhor, se você quer entender e quer saber se tem base bíblica para esse tema, fique comigo até o final. Fique comigo até as últimas palavras, porque iremos realmente passear pela Bíblia e nós não falaremos de algo que é simples. E principalmente, nós temos que alertar, porque, mais uma vez, ler a Bíblia é algo, mas estudar é totalmente diferente. E por isso mesmo que novamente eu faço um convite para você que está vendo esse vídeo agora. Se você gosta e ama estudar as Escrituras, não é ler, estudar. Queridos, esse canal ele foi feito para você. Então continue aqui, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, também fale do canal para outras pessoas, e assim você possa fazer com que o evangelho ele possa crescer em toda a parte. E também você possa ser edificado com estudos e exposições que falam da palavra de Deus. Vamos ler o texto base da nossa exposição que diz: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Bom, queridos, mais uma vez estamos aqui. Dessa vez eu gostaria de adiantar que é uma tarefa difícil. Nós falaremos de vários versículos aqui. Eu gostaria que você primeiro acompanhasse a primeira teoria, que não é a teoria que nós defendemos, mas sim a teoria que foi passada. Por isso que eu gostaria que você tivesse toda a atenção e que faz parte desse tema no qual eu coloquei, sobre Satanás tem um filho. E quem seria ele? Queridos, olhe só. Primeiro verso, anote aí. Gênesis, no seu capítulo 3, versos 14 e 15. O que diz lá? Diz assim: Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, amados, veja que, no primeiro momento, essa teoria que eu vou explicar para os amados, ela defende o seguinte: veja que Deus está falando ali agora, depois que ele já vinha ali, o homem e a mulher, ambos pecaram, e agora estava vindo o resultado daquilo. E agora o resultado estava em relação à serpente. Deus estava falando com a serpente e estava dizendo que ela teria uma inimizade entre ela, que é a serpente, e a mulher. E também a semente da serpente e a semente da mulher. Então, dentro dessa teoria, foi feita a seguinte pergunta: quando Deus falou sobre a semente da mulher, ele estava falando de uma semente espiritual ou uma semente física, uma semente realmente real, que seria humana? E todos, é claro, vão concordar comigo de que é sim uma semente humana, tanto que nós sabemos que a semente da mulher seria o próprio Redentor de todos nós. No entanto,
Quando ele vem para a parte da semente da serpente, ele fala sobre também ser físico, porque não poderia espiritualizar uma semente em detrimento à outra. Bom, queridos, não vou adiantar muita coisa, mas fique com esse pensamento até o momento. Veja que Deus está falando com um e com o outro e está falando do resultado que aconteceria muito mais à frente. Vamos, então, compreender um segundo versículo que foi citado nessa exposição, que se encontra, anote aí na sua Bíblia, em Ezequiel, no seu capítulo 31, nos seus versos 9 e 10, que diz o seguinte: Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura. Aí tem o verso 11 também. Eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, e o lançarei fora. Queridos, veja que aqui ele começa mais uma vez fazendo alusão ao Jardim do Éden. Parece que está retornando ao princípio. Calma que nós iremos explicar tudo, mas veja a linha de raciocínio dessa exposição. Ele aqui entende que quando ele vai falar sobre as árvores do Éden, ele está fazendo alusão de que o fruto que estava ali e que de repentemente seria proibido, seria a própria serpente. Tanto que ela se elevou em estatura e ela também foi maior e invejosa, tanto que ela se elevou, a sua copa foi mais espessa, foi maior do que todas, e o seu coração se exalçou na sua altura. Bom, amados, essa é uma parte do entendimento que vai construir a linha de raciocínio até chegar ao tema. Um outro verso que foi citado também nessa exposição, anote aí, foi João, no seu capítulo 8 e no seu verso 44. Veja o que diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Bom, queridos, veja só o que está dizendo aqui no versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo. Então, aqui ele estava fazendo uma distinção e agora dizendo de que existia uma linhagem. Existia uma linhagem do próprio Satanás. Existia uma linhagem que era humana e de que ela não se firmava na verdade, uma vez que aqui já foi identificado, distinguido essa linhagem. Mais uma vez, isso vem dar reforço à teoria de que lá no início havia uma linhagem, havia uma semente que era da própria serpente ou Satanás e havia a semente da mulher. E essa seria a semente escolhida por Deus, que posteriormente seria o próprio Redentor. Mais um verso no qual nós podemos aqui falar, é muito interessante, se encontra em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, no verso 3, queridos. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e da perdição. Bom, queridos, nós estamos falando aqui exatamente de algo no qual ele vai defender, que está vendo aí que existe uma linhagem o qual foi preparada e ela é do próprio adversário e vai se levantar dentre todas essas sementes, dentre toda essa geração, vai ser levantado um no qual ele realmente vai se manifestar como homem do pecado, filho de quem? Da perdição, do próprio
Satanás. E aí ele continua. E veja que se eu estivesse falando aqui, sem antes não tivesse avisado que teria a teoria no qual defendemos, você já estaria pensando assim, nossa, então de fato tem uma linha de raciocínio, faz sentido. Calma, vamos com calma e vamos ver porque ainda tem mais Bíblia para você. Ele continua dizendo aqui agora em 1 João, no seu capítulo 4, nos seus versos 2 e 3, que diz o seguinte: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Queridos, mais uma vez agora, dá embasamento para que ele pudesse falar de que havia aqui mais uma afirmação de que havia uma linhagem da semente do adversário e que aqui já estava afirmando que já estava no mundo e que já tinha sido identificada, principalmente porque havia um padrão de não reconhecimento, porque olha só, agora aqui por que há essa afirmação? Eis que já agora está no mundo, porque agora tinha tido uma afirmação de padronizar ou de identificar que aquele que não confessasse a Cristo que tivesse vindo como carne, não era de Deus, mas esse tinha o espírito do anticristo. Queridos, está parecendo confuso, né? Mas fique calmo que tudo vai se esclarecer. Fique comigo até o final que você vai se surpreender. Vamos voltar agora ao Gênesis. Gênesis, no seu capítulo 4, nos seus versos 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem, e dei à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. Queridos, veja bem, quando ele está falando sobre esta parte, ele começa dizendo, olha, o versículo 1 diz que Adão conheceu sua mulher, ou seja, coabitou. Só que já no versículo 2, ele não diz isso, só diz que ele deu à luz a um outro filho. Então ele faz a teoria de que o adversário teria coabitado com Eva. E disso, da mesma Eva, poderia ter duas hipóteses. Ela primeiro teve o filho de um e depois o filho de outro, ou eram gêmeos. Veja só a linha de raciocínio dessa pessoa que quer afirmar que há semente do adversário dessa forma. Veja só em que base ele está trazendo. Então ele coloca aqui que houve ali, posteriormente, poderia ter sido que tanto Caim e Abel eram gêmeos, um fazia parte da semente da serpente e o outro era a semente de Adão. Então, queridos, vamos aqui para mais um verso no qual ele fala. Veja sua Bíblia em 1 João, no seu capítulo 3, no verso 12. Diz o seguinte: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas? Veja, ele aqui agora reafirma de que a linhagem de Caim, ela era de Satanás. A linhagem de Caim, ele era oriundo da própria serpente. E aqui está dizendo sobre as obras de um, as obras de outro, mas começa dizendo, não como Caim, que era do maligno. Bom, queridos, há bastante material para essa linha de raciocínio. Por isso eu quero toda a sua atenção. E vamos agora para mais um verso. Anote aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, no seu capítulo 11, no seu verso 3. Exatamente o que começamos
a nossa exposição com o texto base. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. Então veja que aqui ele usa o termo astúcia para dizer que esse termo astúcia, na verdade, era sedução. Ele seduziu, na verdade, a serpente enganou e seduziu Eva. Bom, queridos, mediante toda essa linha de raciocínio em que nós estamos vendo, eu gosto sempre de aplicar, sempre de dizer que nenhum texto ele pode ser ministrado, ele pode ser dado sem o contexto, sem interpretação, sem exegese, sem homilética. Queridos, nós temos que ter toda a atenção possível, porque agora vem exatamente, vamos então trilhar o mesmo caminho que essa pessoa, no qual não cabe aqui falar, trilhou para poder chegar nesse entendimento. Veja comigo. Primeiro vamos voltar a Gênesis no seu capítulo 3, nos seus versos 14 e 15, que diz: Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as feras e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Queridos, esse é o único animal no qual Deus amaldiçoou. Todos os animais que foram criados, eles foram criados e são abençoados. Agora, a serpente não. Ela foi amaldiçoada. Mas ela foi amaldiçoada por quê? Porque ela teve a influência do anjo caído. Eis aí a situação no qual ele não explicou. Na verdade, a serpente não estava ali conversando com Eva por si só, mas era a influência do anjo caído. Sim, Satanás, com a influência dele, é que ele estava fazendo toda aquela parte de enganação e falando todas aquelas palavras. E veja bem, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, entre a tua e a sua. Quando ele está falando aqui sobre a semente da serpente, ele, aqui a primeiro momento, você fica assim, mas meu Deus, realmente, se ele está falando que a semente da mulher era física, então faz sentido ele dizer que a semente da serpente também será física. Lembre-se que lá na frente nós vemos que o homem do pecado e da perdição, ele sim vai ser um homem. Ele vai ser um homem, mas ele não quer dizer que nasceu, porque o adversário ele não tem esse poder de trazer uma criança. Ele tem que estar influenciando um ser. Lembremos agora, quando Jesus expulsou praticamente uma legião. Quando eles estavam ali, eles não queriam ali receber o juízo do próprio Jesus e ele então pede autorização para que eles se precipitem. Existem N situações que eu poderia citar aqui, mas lembre-se, o adversário ele não tem como fecundar, coabitar. Ele estaria sim, ele estaria, vamos dizer, influenciando como a serpente, e é o que vai acontecer com o anticristo. Ele será um homem influenciado com um espírito totalmente contrário a acreditar em Cristo. Em tudo que concerne o Senhor, ele será contra, totalmente. Mas não vamos adiantar não, vamos trilhar o mesmo caminho. Olha o que diz aqui em Ezequiel, no seu capítulo 31, e nós lemos aqui o verso 9 e 10. Queridos, veja o que é a falta de você estudar a Bíblia, porque ler a Bíblia é muito fácil. É fácil, mas você estudar é diferente. Você entende o que você está lendo. Você não tem aquela situação de você, de repente, ouvir a pessoa falar e... Veja só, o que diz logo no versículo 1 do capítulo 31. E sucedeu no ano 10º do terceiro mês, ao primeiro mês, que veio a minha palavra do Senhor dizendo, isso é o profeta dizendo isso. Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito,
e a sua multidão, a quem és semelhante na tua grandeza? Isso era uma mensagem do próprio Deus a Faraó. Faraó tinha se exaltado de tal forma de que suas conquistas, tudo o qual ele tinha feito, era reconhecido e ele se sentia o dono do mundo, ele se sentia a pessoa, ele se sentia o Deus. De forma que agora o Senhor vai mandar um recado para ele. E nesse recado ele vai dizer: eis que a Síria era um cedro do Líbano, dos ramos formosos, de sombras e ramagem, de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. Ele vai fazer aqui alusão à Síria, que a Síria seria o que? Os ramos formosos, que era grande, que tinha muita sombra, a sua copa, ela é espessa. Tudo exatamente que o faraó estava se considerando. Se considerando o quê? Como nós lemos, formoso. Como todas as árvores do Éden, ele se sentia como se fosse a árvore especial e fosse até objeto de inveja. E aí ele diz: portanto, assim diz o Senhor, porquanto te elevastes na tua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, o seu coração se exalçou na sua altura. Queridos, ele ficou soberbo, ele se idolatrou, ele queria ser o faraó. E aí, continuando, veja o que Deus manda o profeta falar para Faraó: eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. Queridos, aqui não tinha nada, aqui não estava tendo não estava falando do Éden no início, aqui não estava fazendo alusão à serpente, nem a Satanás. Aqui estava falando de um homem que se perdeu diante de todo o seu poderio, de toda a sua conquista, no qual Deus estava vendo a sua soberba, a sua impiedade, sua iniquidade, e aqui ele teria sim o juízo no qual Deus daria. Esse é a parte. Teria muitas outras coisas dos quais eu poderia falar, mas leia em sua casa o capítulo 31 de Ezequiel, você vai entender claramente como a luz do sol. Bom, dando continuidade, nós podemos também caminhar sobre a leitura que foi feita em João 8:31, João 8:44, e olhe só, se surpreenda, querido. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Muito bem, agora vamos começar a descortinar essa situação. Primeiro, nós vamos ler aqui o verso de João, no seu versículo 31, queridos. Vamos ler aqui para a gente começar a entender um pouco melhor. Olha o que diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A quem estava sendo dito isso? Aqui ele está falando para os judeus. Só que dentre esses judeus estavam todos, fariseus, existiam aquelas pessoas que criam nele, existiam aquelas pessoas que duvidavam dele, existiam aquelas pessoas que estavam à espreita de uma palavra errada do Senhor. Para a gente poder ter a razão, olha só como o Senhor Jesus já sabia quem estava ali lhe ouvindo. Ele fala essa palavra do versículo 44, que ele afirma que o pai da mentira é o diabo, exatamente porque ele antecipadamente ele faz uma pergunta: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? E aí que ele fala o versículo 44. Ele está aqui já fazendo a pergunta àqueles que duvidavam, e principalmente aqueles que estavam julgando a Cristo.
vamos ter a confirmação disso exatamente no seu versículo 52, para a gente fechar esse entendimento. Olha só que não tem nada a ver aqui em falar que era a linhagem do adversário, que, olha só, quando ele fala vós tendes por pai o diabo, ele já afirma, porque o pai da mentira era quem? E todo aquele que ama mentira, exatamente segue somente um, não a Deus, segue ao próprio adversário. Olha só o que diz o versículo 52. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Veja o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo, se os nossos antecessores, o pai da fé, os heróis, tanto Moisés como Abraão e profetas morreram, você está afirmando que aquele que crê em ti não morrerá? E aí eles estão fazendo uma afirmação grave. E é isso que Jesus está ali refutando. Exatamente aqueles que estavam ali enraizados, escutando a sua exposição, mas com dúvida. Exatamente com o pensamento de mostrar mentira, mostrar o lado errado. Ele, por mais que tentasse passar a parte certa, a verdade, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam enxergar. E Jesus estava aqui fazendo uma grande exposição. Estão vendo, queridos, como ler a Bíblia e estudar são diferentes? Veja como é importante você se aprofundar nas Escrituras. Continuemos. 2 Tessalonicenses, como nós já lemos aqui, vamos ler. Verso 3 do capítulo 2, diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e filho da perdição. Como eu já disse aqui, Jesus já está falando sobre algo que aconteceria, tanto que ele está usando aqui o futuro, né? Porque não será assim antes, não será assim antes que venha o quê? Primeiro a apostasia. A apostasia, querido. E assim se manifesta o homem no singular. O homem do pecado, o filho da perdição. Mas veja que interessante. Nos versículos 12 e 13. Leia comigo. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, queridos, o que estava sendo dito ali? Ele estava fazendo uma explicação do que aconteceria à igreja de Tessalônica. E ele estava agradecendo a esses que estavam totalmente reservados, separados, e estava ali elogiando. Então, quando ele faz essa afirmação, e se faz assim, necessário afirmar que, mais uma vez aqui, sim, dá base para dizer que haverá o homem da perdição, haverá o homem que será o homem do pecado. Então, queridos, mas esse homem, que ele será totalmente averso a tudo que concerne ao cristianismo, a Jesus Cristo e tudo mais, ele estará influenciado pelo adversário, intimamente influenciado. Mais uma vez aqui, dando total explicação sobre aquilo que eu já tinha dito. Não será porque ele é da semente de Satanás, mas sim porque ele está influenciado. E ele, tudo o qual se apoia ao adversário, ele apoia. Ele ama as coisas do mundo. Ele ama tudo que concerne ao que está aqui, ao reino da terra. 1 João, no seu capítulo 4. Esse é muito interessante. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Queridos, não crê em Jesus. E aqui está dizendo exatamente aquelas pessoas que falam assim, não, Jesus, ele é uma energia, ele é uma força da natureza, ele é uma história que foi contada de um livro no qual foi escrito, mas que não tem uma veracidade. Quando tudo isso é dito, é claro que a pessoa não crê que Jesus Cristo veio realmente nesta terra como homem. Não crê. E esse já tem o quê? O espírito do anticristo, daquele que realmente vai explanar, ele vai expor, ele vai ensinar de que tudo isso foi apenas algo contado, mas que não houve nenhuma veracidade de nenhuma forma. Vai tirar todas as bases que hoje se encontram, vai fazer de toda uma forma para que todas as nações entendam e compreendam e aceitem de que nada que concerne a Cristo é verdade. Então, todos aqueles que possuem isso, têm o espírito do anticristo, querido. Isso não é difícil de entender. Isso não é uma coisa, aqui não está falando sobre semente nenhuma. Veja mais, agora sim, olha essa parte especial em Gênesis, no seu capítulo 4, versos 1 e 2. E vamos então ver agora 1 João, no seu capítulo 3. Queridos, 1 João, no seu capítulo 3, no verso 12, ele diz, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Bom, acabou por aí? Não tem mais nada? Nada. Olha só o que diz logo no anterior, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim. Veja, queridos, que ele vai falar que o mundo odeia a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que tiverem... E ele vai falar mais, ele vai falar que qualquer irmão que odeia o outro é um homicida. Ele vai descortinando, ele dá o exemplo de Caim, é dado o exemplo de Caim em 1 João, mas é falado muitas outras coisas. É como se você pegasse um exemplo para poder dar mais corpo ao seu argumento. É para que você pudesse assim, dar mais justificativa para ele. Foi exatamente o que aconteceu. Por que ele está dizendo que Caim era do maligno? Porque ele agiu sob a influência. Queridos, quando ele foi entregar a sua oferta a Deus, Deus já tinha entendido ali naquele momento que algo já estava diferente. Quando Deus aceitou a oferta de Abel, Caim, em seu semblante, já demonstrou algo diferente. E Deus ainda conversou com Caim. Mas a influência do adversário foi maior. Tanto que ele ali planejou como seria. E posteriormente o sangue do seu irmão estava em suas mãos. Por isso, ele era do maligno. Eu vou explicar algo surpreendente, fique comigo até o final. Estamos aqui já caminhando para o desfecho. 2 Coríntios, no seu capítulo 11, veja só o que diz ali, o que foi dito, que foi o que nós lemos, né? 11:3. Mas temo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. Queridos, Paulo aqui estava falando com a igreja de Coríntios que não estava tendo zelo com o que era de Cristo e estava sendo ludibriado com outras palavras que não eram de Cristo, com outras coisas que não eram o evangelho. Eles estavam começando a dar ouvidos. E aqui Paulo
dá uma palavra também para exemplificar, para justificar, para dar corpo àquilo que ele estava falando. Ele fala, mas temo que assim, olha só, que ele quer dizer assim, do mesmo modo que a serpente enganou a Eva com sua astúcia, ou seja, com engano, não é sedução, querido, engano. Assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos. Porque poderiam pessoas ver certas coisas e ficarem convencidas, poderiam ouvir e ali poderiam ficar enganadas. Queridos, o que estava acontecendo em Coríntio era algo grave e Paulo precisava intervir. Tanto que ele vai dizer logo na sequência, porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrerias. Veja, ele está fazendo uma defesa, queridos, para que a igreja não caia na perdição, não venha a se confundir com aquilo que não é verdade. Bom, agora eu gostaria de voltar aqui, queridos, em Gênesis 4, para a gente poder realmente fechar o nosso entendimento. E eu gostaria de falar para os amados que para mim é uma satisfação muito grande. Olha só o que diz Gênesis 4, leia na sua casa, no versículo 1 e versículo 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Verso 2, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Queridos, quando aconteceu isso, é evidente. É algo que não temos como fantasiar. Quando a Bíblia vai falar sobre todo o acontecimento da queda do homem e da mulher, era exatamente uma árvore. A serpente não foi ali para seduzir a mulher e coabitar com a mulher, não. Ela queria enganar através das palavras, influenciada essa serpente pelo maligno. Veja que Moisés, que escreveu Gênesis, ele vai mais tarde fazer uma separação de linhagem, falando sobre os filhos de Deus e filhos dos homens. E você vai ver que essa parte, principalmente a parte que nós lemos em Gênesis 3, versos 14 e 15, sobre a inimizade da semente da mulher, semente da serpente, isso vai acontecer. É a linhagem daquele que crê em Cristo e da linhagem daquele que não crê. Sempre haverá essa guerra, sempre haverá essa forma de conflito, inimizade, porque um estará na luz e o outro nas trevas. Eu poderia falar muito mais, mas eu não quero que esse vídeo fique extenso. Satanás, ele tem um filho, queridos, filho, como a gente imagina biologicamente, não. E quem é ele? Ainda não sabemos. O que sabemos é que ele, da mesma forma que influenciou a serpente, ele influenciará um homem no qual ele será exaltado entre as nações. Então, queridos, fiquem preparados, vejam mais uma vez que é muito importante ler a Bíblia, muito importante estudar a Bíblia, se aprofundar nas Escrituras. Espero que tenha abençoado a tua vida. Espero que, se você tiver qualquer dúvida e queira aqui comentar, esteja à vontade. Eu poderia falar muito sobre filho dos homens, filhos de Deus, mas esse estudo foi especificamente para falar sobre esse tema. Espero que tenha abençoado a tua vida. Que o Senhor lhe acompanhe e te dê a graça em nome de Jesus.